Muito boa noite, obrigado por ter acessado a sessão. E a gente, antes da gente iniciar, o colega Fernando tem alguns anúncios, por favor, Fernando. Disculpen. Desculpem. Buenas noches con Boa todos y noite a todas. todos e todas. Muchas gracias. Sim, muito obrigado, querido Ed. Queremos hacer A gente algunos quer fazer anuncios alguns a los anúncios a todos os participantes. participantes. El día lunes 31 de O marzo diálogo vamos a de tener 31 de una março a gente reunión vai ter uma reunião extraordinaria extraordinária para recibir una para receber información uma informação valiosa muito sobre el valiosa Instituto sobre o Instituto Interamericano de Lenguas Interamericano de Indígenas, Línguas IALI, Indígenas, o IALI, que né? es uno de los Que é um dos gestores madres de gestores este programa. desse curso. Les pedimos a todos Então a los gente días pede a lunes todos na 31 segunda-feira, a dia 31 de março, na mesma hora das aulas, estar presentes en esta estejam última presentes nessa reunión última reunião, ya para cerrar el já curso. para encerrar o curso, né? Eso nomás, muchísimas gracias, en serio. Isso, é só isso. Muitíssimo obrigado, Eri. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bem, obrigado por estar nessa terceira sessão e obrigado a todos e todas que estiveram na noite na conversa. Vamos falar um pouco dessa atividade hoje. Como vocês sabem, módulo 5. E antes de começar, algo que eu gosto de fazer é conhecer vocês um pouco mais. Então, também no chat, se vocês puderem colocar seu nome, de onde você está conectado e talvez um lugar que alguém visite na sua região, no seu país. Pode ser um lugar muito conhecido ou um lugar não tão conhecido. Então, para que a gente vá conhecendo um pouco mais dos lugares que a gente poderia visitar. Acho que eu conheço talvez todos os países que estão aqui. Eu não sei se a gente tem alguém de Honduras, que é o único país que falta para mim, mas eu gostaria de voltar para tantos países, então, se vocês puderem me dar uma lista para ir pensando no futuro. Vocês puderem colocar no chat, por favor. Obrigado, Gustavo, de El Salvador, a Biblioteca Nacional de El Salvador. De Honduras, sí De está gente ya, pero Honduras, tem sim, gente. Ah, tá bem, obrigado. Samela do Brasil, Daniel de Goiás. Eu tenho família em Goiânia, então eu conheço essa zona. Daniel, há 20 anos eu fui, mas eu gosto muitíssimo dessa zona. Delmer de Belize, não conheço Belize. Talvez algum dia. Efraim, Laguna de Colta. É uma província no Equador, Efraim? Ou é um estado? Jasmine, sim. Eu estive aí só de passagem para ir. Onde era? São Borja. Então, eu peguei um transporte para São Borja, mas eu só passei uma meia hora nesse lugar. É Velho do Panamá? Que é para Eleonoro. Obrigado, Rosana. Paraguai, Missões. Obrigado, Efraim, pelo esclarecimento. Núbia, Brasília. É uma cidade muito única. Sônia do Paraguai. Também. Cíntia. Honduras. É um lugar que eu não conheço, então.
Vitor Camacho, que é o Parque Nacional do Ávila, Vianney Martínez, Ilha Margarita, também eu passei por aí só de trânsito, mas eu não estive na Ilha Margarita para conhecer. Diana do Peru, Huaraz, sim, eu conheço Huaraz. Muito bonito lugar. Bem, muito obrigado. As recomendações. Estamos na terceira sessão, falando de novo sobre tema de mecanismo de captura de fundos. Qual é arrecadação de fundos? Captação de recursos. A gente falou um pouco dos tipos de financiamento. Na quarta, a gente falou de alguns processos de carta de intenção e também formulário. Eu conheci em 3 sessões de 2 horas, 6 horas. Um pouco difícil conhecer tudo, mas eu espero que tenham. Eu vou compartilhar algumas experiências também. Também o grupo daqui é muito diverso. Alguns estiveram parte dos processos de financiamento de forma internacional. E também vimos que algumas pessoas solicitaram recursos. Nunca solicitaram recursos. Então, acho que aí tem um grande espectro de pessoas. Então, espero que exista algo para todos e todas, mas também voltar um pouco para o exercício da entrevista. Eu penso que é muito importante conhecer perspectivas de outras pessoas, outros líderes indígenas que escutamos, que existem muitos desafios, muita frustração, inclusive pouco acesso a esses recursos. Então, eu acredito que esse exercício foi algo para a gente conhecer perspectivas de outro ponto de vista. Então, eu sei que alguns ainda estão esperando as respostas da sua pessoa que queriam entrevistar, mas eu espero que existam algumas pessoas que tenham completado a tarefa. Então, como a gente fez na quarta, eu convido vocês a compartilhar um pouco a sua experiência, que tenha feito vocês pensar interessante, inesperado, e como era uma entrevista que se esperava, né? Então, por favor, se alguém pôde fazer entrevista entre a quarta e hoje, eu queria saber mais sobre sua conversa. Alguém mais, por favor? Gustavo? Sim, obrigado. Vai em frente. Obrigado. Eu só quero comprovar se vocês me escutam. Sim, sim. A gente escuta. Hoje pela manhã eu entrevistei Carlos Cortez, que é um líder indígena falante de Naua, que esteve em vários esforços do tema de resgate do idioma Naua, né? E foi muito amável me conceder entrevista porque é uma pessoa muito ocupada, mas uma das coisas que me chamou a atenção, eu já esperava também, foi que o tema do financiamento e ele mencionava o tema de capacitar as comunidades indígenas para poder gerir o tema de financiamento. Esse foi um ponto bastante forte, ainda que tenha sido, eu diria, muito, muito rico em explicar, fazer propostas. Vocês vão ver no produto. Infelizmente, não tenho já na minha mão a entrevista, porque eu não sei. Algo aconteceu com o chat de WhatsApp, mas essa era o ponto mais forte, o tema saber gerir
para o financiamento, né? Então, e bem, aqui em El Salvador tem um ponto bem frágil das organizações aqui em El Salvador, que existirá um universo de umas 40 organizações, mas eu diria que talvez 97% precisam de personalidade jurídica. E é o primeiro que a cooperação pede. E é lógico, é natural que peçam isso, porque querem saber se estão legalmente constituídos, né? E quais são os responsáveis. Então, esse é o ponto frágil aqui no país. Isso é o que eu poderia comentar um pouco dessa entrevista. Mas muito interessante, de verdade. Eu tenho anos de conhecer Carlos Cortez, mas nunca tínhamos falado desse tema, honestamente. Ah, que bom. Sim, justamente eu conheço o Carlos também. Há uns 10 anos estivemos numa oficina da National Geographic em Santiago, mas no Instituto Living Tongues, que é um grupo com linguistas, e convidaram quase 20 ativistas ou falantes de diferentes línguas para aprender como documentar, como usar meios digitais para documentar e compartilhar a língua. Então, que bom. Não sei, não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele porque era muito interessante o que ele fazia a partir de El Salvador. Eu vou mencionar com muito prazer. Agora somos companheiros de trabalho. Ah, eu queria te comentar que ele vem de uma família bastante martirizada, né? A avó dele perdeu cerca de 6 filhos durante a guerra. Eles foram sendo massacrados, um a um. E é das famílias que mais perderam. E eu acho que bastante do seu trabalho ele faz em memória da sua avó. E não obstante, ele sofreu tanto durante a guerra civil. Continuou com essa convicção de Dino Manaus. Bem, muito obrigado. Pode mandar minha saudação se falar com ele. Com muito prazer, com muito prazer. Outras pessoas que tenham podido fazer uma entrevista nesses dias. Uma pessoa a mais? São muito interessantes, de fato. Obrigado, Cíntia. Pode ir em frente, Cíntia. Com respeito à pessoa que eu quase acabei de entrevistar. Está aqui no trabalho, no tema de revitalização linguística. Não sei se vocês me escutam. Sim, 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 a gente escuta. A respeito da primeira pergunta, com relação aos projetos ou processos dos quais participou, umas são garífuna, né? Já pertence à comunidade garífuna em Honduras. Aos 14 anos começou a trabalhar nesses processos. A gente esclarece que a sua língua materna, ou seja, se aplica um processo de revitalização em algumas zonas onde já um é o espanhol. E ela participou em novelas garífunas, também em obras de teatro, ela também é coordenadora de teatro, participou em processos de saber intercultural, também agora aqui no trabalho, está em processo de promoção da língua como promotora das línguas indígenas no país, se desenvolve oficinas, ela desenvolveu oficinas em tema da equipe para aprendizagem da gastronomia, da população garífuna. Agora ganharam uma subvenção a respeito do cinema
cinema com processo de cosmovisão garífuna. E no nosso país não existem fundos específicos para processos de revitalização linguística. Quais são os obstáculos que menciona? Um é, ao não existir a normativa a favor das nossas línguas originárias, não existe o processo de subvenções, existe a inclusão, existe questões estruturais, tem discriminação. A gente nota bastante o tema de epistemicídios, o tema da academia, por exemplo, que está mais interessado em reconhecimento pessoal, um reconhecimento talvez a nível institucional, que é diretamente aqui, para ajudar as pessoas das línguas em processo de formação. Eles são os que querem liderar os processos. Com relação às comunidades, o que que a gente pode fazer para que seja possível gerir? Muitas das comunidades, inclusive no nosso país, não têm nem ideia de onde acudir, como fazê-lo, que projetos é possível gerar, não tem processos formativos, especificamente para a solicitação de recursos, mas nós da Secretaria de Cultura desenvolvemos uma série de processos, uma rede de apoio. Nessa rede de apoio, a gente tenta compartilhar algumas submissões, a gente aplicou vários, aplicaram, mas a nível internacional, por ser uma área muito grande, muitos países participando, então para a gente é mais difícil ter acesso a esses recursos. Não existe muito diálogo de reflexão, até agora estamos com essas oficinas nacionais, dos quais a gente realizou três a nível nacional, foram muito bem recebidas. Ela também está participando nesse processo em oficina de socialização e validação de 11 recursos educativos que foram criados no quadro dos primeiros concursos nacionais de criação literária e nas diferentes línguas originárias no nosso país. Mas, igual a ela, muitas mencionam que é bem difícil ter acesso a recursos internacionais pelos processos, pela quantidade de pessoas que participam. A nível de país tem muitas opções. O tema das línguas normalmente na Constituição, no seu artigo 6, que o espanhol é a língua oficial do país e que deve gerar-se processos de realizados ou desenvolvidos para ele. Então, todas essas questões fazem com que muitos processos sejam mais lentos, mas, apesar de tudo, também se está criando. Ela é escritora, então ela tem muitas possibilidades. Casualmente, ela mencionou que não tem bolsas também de apoio. Enfim, são muitas coisas. Mas estamos por aí. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Muito interessante. Uma pessoa a mais? Acho, acho que são muito interessantes essas experiências. Então, se uma pessoa a mais pode compartilhar, depois a gente segue com o conteúdo. Vai em frente, Efraim. Muito boa noite, professor e companheiros e companheiros dos países vizinhos. Um pouco referente ao trabalho que estamos realizando aqui em Equador, a gente pode resgatar justamente uma entrevista que eu tive a oportunidade de realizar a um dirigente indígena. Eu comento, o dirigente também foi autoridade aqui das Secretarias Técnicas de Conselho de Igualdade dos Povos e Nacionalidades, que ressalta, né, o trabalho que o Ministério da Cultura faz através do Instituto de Patrimônio. Nesse sentido, justamente através desse curso é o que chega a ver muitas situações, justamente através de dessas iniciativas tem uma convocatória, um edital,
para os fundos não reembolsáveis, justamente para a revitalização da língua. Por US$ 10.000, devem ser pessoas naturais, jurídicas, sediadas no país e que existam pelo menos há 2 anos nesses processos onde os projetos no tema de revitalização cultural, educação ou línguas indígenas. Como eu disse, receber um financiamento de US$ 10.000. Então, nesse sentido, se pode dizer aqui no Equador, existe essa vontade por parte do Estado, né? Através da instituição. Bem, não é muito, não é um recurso grande, como que as ONGs gerenciam outras instituições. No entanto, como no dia de ontem, no diálogo, são etapas que são necessárias, né? Como uma semente, um grão que vai ser colocado no tema de revitalização cultural. O desafio que o meu entrevistado falava nesse caso, por parte do Estado, sim, falta ainda promocionar essas iniciativas. Às vezes, muitas delas, às vezes, essas convocatórias não são difundidas a nível nacional. Por isso, justamente, eu também, claro que eu estou nesse curso, no entanto, eu não sabia, por exemplo, essa é uma boa iniciativa. Por fim, ele falava, isso a gente coincidiu. Obrigado também aos professores. A revitalização da língua deve ir de mãos dadas com saberes ancestrais, o que é a medicina tradicional, soberania alimentar, todas essas questões. Esse é meu aporte. Muito obrigado. Uma pergunta, o fundo é a nível nacional? Sim, aqui no Equador está dirigido para as pessoas ou instituições que têm domicílio aqui no Equador. Os US$ 10.000 são os valores concursáveis, que tem uma matriz, um projeto que deve ser apresentado até, se eu não estou enganado, até 24 de abril desse ano. Se supõe que algumas línguas talvez tenham mais experiência, falando de algumas línguas, digamos, Quechua, tem mais experiência com postular para recursos, em comparação com outras comunidades, digamos, que não tem tantos falantes, mas você acha que existe talvez mais experiência nessas comunidades que outras, ou você acha que é igual? Esse é um desafio postular para esses fundos. Bem, com relação ao queixo-chihuahua, foi muito trabalhado, inclusive, a nível de outros ministérios, no sentido da Secretaria de Educação Intercultural Bilíngue, Diretoria Nacional de Saúde Intercultural, tem uma universidade, a Montão-Wassim, tem uns institutos também que gerenciam os saberes ancestrais. No entanto, tem outras línguas que são minoritárias. Por exemplo, esses fundos, sim, seria oportuno. E a gente está coincidindo com outros companheiros para ver se a gente se inscreve de uma outra forma, a gente cumpre alguns requisitos. Pessoalmente, eu não cumpro com o que pede, né? Em 2 projetos, em 2 anos. No entanto, vamos ver algo viável. Que trabalhem nessas línguas, tá? Em línguas que estão em perigo de extinção, de desaparecimento. Obrigado. Eu notei no Equador, a gente trabalhou no município de Otavalo para organizar umas oficinas. E a gente viu que às vezes os governos locais devem ter um pouco mais de, talvez, vontade, ou tem mais recursos que gerenciam. Então, a nível local, eu notei mais atividades, talvez, do que a nível nacional, mas eu fico muito interessado que exista pessoas, prefeitos ou outros oficiais que também são falantes de Quechua, então talvez tenham conhecimento, vontade para poder fazer atividades. Então, isso me pareceu muito interessante no Equador. Então, muito obrigado por compartilhar. Então, seguimos. Essa terceira unidade, vamos falar um pouco
Bem, primeiro vamos falar dos desafios. A gente segue falando o que a gente escutou ontem e também a partir dessas entrevistas que vocês estão fazendo, estamos escutando muitos desafios. Vamos aterrissar um pouco esse tema dos desafios, mas também começar a pensar em soluções, porque cada desafio pode ser abordado por estratégia, alguns mais fácil e abordado que outros. Mas primeiro, identificando os desafios que as comunidades indígenas, organizações, instituições que estão enfrentando, é o primeiro passo, né? Primeiro, identificar quais são os desafios. Primeiro, começar a pensar o papel de vocês, né? Como eu disse, cada um de vocês tem um papel diferente. Acredito que é esse o fato de que estão aqui no curso, acho que demonstra que vocês querem fazer parte de uma mudança nesse sistema, de uma dinâmica, como o tema de línguas dos projetos, financiamento mudam. O que a gente ouviu ontem, que sim, existe uma questão de poder, né? Talvez uma falta de conhecimento, entendimento da importância das línguas. Não simplesmente é uma parte da educação, mas língua e saúde, meio ambiente, línguas e direitos humanos, então é bastante integrado na vida das comunidades, mas a nível local e nacional, regional, a mesma coisa. Então é um pouco o que eu penso hoje. Então, seguindo esse caminho, vamos a seguir identificando e colocando um pouco mais de nome aos desafios. Nós temos uma atividade que é a nuvem de ideias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse aplicativo que se chama Miro, que eu vou compartilhar com vocês. Então, basicamente, a gente está. Obrigado. Eu estava comentando que se a gente estivesse no mesmo quadro, então a gente estaria com os post-its, né? Se a gente tivesse presencial, que são pequenos, como notas, né? Então, é uma atividade muito interessante que é possível escrever, depois colocar na parede, mexer. Mas como estamos nesse formato online, queria fazer essa chuva virtualmente. Então, eu queria que vocês usassem um chat para sugerir ou dar ideias. Qualquer ideia é importante, mas basicamente a tarefa é nomear desafios que as comunidades indígenas, os grupos de apoio, instituições enfrentam para ter acesso a recursos. Então, a gente escuta vários desses desafios, mas a gente quer começar a nomear para colocar aqui nessa tela do Merenda, por favor, no chat. Em seguida, eu vou colocar. Obrigado, Daniel. Obrigado. Vão em frente, qualquer ideia.
A pergunta de Efraim é: começa a nomear os desafios que as comunidades indígenas, as ONGs de apoio e instituições enfrentam para ter acesso e se inscrever e receber recursos. O que mais? Alguns mais para preencher esses. São muito boas observações que vocês estão colocando. Dois minutos mais e a gente vai seguir. Bem, muito obrigado pelas ideias. Também compartilhar o Miro no chat. Compartilhei o Miro no chat. Vocês podem abrir a janela. Por enquanto, é, eu vou somar a de Iene também. Bem, vocês podem ir vendo também a diversidade de ideias, algo que, bem, parte desse Miro também é possível organizar um pouco, né? A gente está vendo a burocracia, que eu vejo por aqui também, requisitos legais, difusão.
Papelada também faz parte disso. A elaboração de relatórios, um pouco a parte administrativa. Muitas das comunidades não têm conectividade, né? Desafios digitais. Autonomia. Alguém colocou autonomia. Se você puder explicar um pouco o que você quer dizer. Daniel? Boa noite, professor. Perfeito, muito obrigado. Também o racismo epistêmico? Isso, Vitor, não sei se você pode expor um pouco mais. Pode explicar o que você quis dizer? Bem, com racismo epistêmico, eu me refiro a essas tendências que existem sobre toda uma ciência, essa menosprezar os conhecimentos indígenas. Não levam-os em consideração, consideram inferior. É isso que eu me refiro com racismo epistêmico. Perfeito, muito obrigado. Formatos não adequados para povos indígenas. Muitas burocracias, então a gente está vendo tendências, né? Acho que são coisas comuns em muitos lugares. Bem, muito obrigado. Esse é um exercício para ir pensando um pouco mais nos desafios e vamos falar um pouco mais aqui. Então vocês também podem ver. Então vamos falar um pouco mais a detalhamento de alguns. Sim, eu acredito que em muitos casos tem um requisito muito forte de ter essa personalidade jurídica, ter uma organização. A gente escutou o Comparado Equador, que disse que estavam buscando projetos de grupos que já têm, acho que 2 anos, seguem trabalhando, então não simplesmente ter esse papel que diz que são organização legal, mas talvez tenha mais requisitos com isso, né? Então, isso pode eliminar muitos grupos e ter muito que fiquem sem acesso às oportunidades. Então, isso também, as poucas oportunidades que existem, tem esse requisito e isso pode causar com que muitos nem sequer possam ter acesso aos poucos recursos que existem. Algo que talvez não mencionaram, mas algo que a gente viu do nosso lado é também desafios sobre o sistema bancário internacional, ou seja, sim, é um financiador local ou nacional, talvez não tenha tantas dificuldades, mas se os recursos vêm de fora, sabemos que primeiro os bancos podem tirar uma boa porcentagem como comissão, né? E também alguns bancos requerem esse banco intermediário, que não podem receber recursos de fora, então tem que buscar um outro intermediário, talvez em outro país ocidental, e isso também pode eliminar possibilidades de inscrições. Ou talvez trabalham com as comunidades trabalham com um banco local, como é o nome? Uma cooperativa, né? Então talvez aí inclusive não possam receber recursos internacionais. Então, em muitos casos,
de Raising Voices, quando a gente envia os detalhes dos programas de bolsas, em que o banco pede muitos documentos para comprovar por que estão recebendo esse dinheiro de fora. Para quê? Para assegurar que talvez não é por um trabalho, então queriam também entrar no sistema de impostos. Então, eu vi muita frustração nessa parte, que também pode ser, inclusive, pensamos que o sistema de PayPal, que é um aplicativo que está afiliado com o banco, podia ser mais fácil enviar dinheiro a diferentes países, mas também PayPal pede muitos documentos para comprovar para que são os fundos. Inclusive, retiveram fundos por 21 dias, então tiveram que esperar 21 dias para receber esse dinheiro para poder iniciar seus projetos. Eu vi muita frustração por essa parte legal, não só legal, mas financeira. O sistema bancário internacional é bastante complicado. Eu acredito que não tem solução fácil nesse momento, mas acho que cada vez mais temos que ver diferentes formas. Inclusive, bem, aqui na Bolívia, eu não sei se vocês sabem que tem esse sistema de crise de dólares aqui. Então, às vezes, antes a gente poderia ter contas na moeda nacional, que é o boliviano, mas ele em dólar. Agora, com a falta de dólares, se você receber um fundo em dólares, automaticamente o banco o converte em bolivianos. Ainda que você tenha uma conta em dólares, isso eu também vi muitas frustrações aqui na Bolívia de trabalhar com grupos ou projetos de fora. Então, eu suponho que essa frustração tem em muitos países. E depois a gente viu no Miro também que existe esse desafio de experiência limitada para elaborar projetos, propostas, relatórios. E sim, eu acredito que. Sim, Nube, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, parentes, colegas. Eu queria compartilhar, porque eu acabei de receber a entrevista, estava até colocando no chat. E uma das questões que a liderança me passou é de que, em relação ao Ministério da Cultura, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, o Estado elaborou um edital onde as comunidades podiam se cadastrar. Só que o edital, aí ele colocou essa resposta, basicamente para estrutura física. Então, assim, apoio à construção de espaço. Então, a comunidade, essa comunidade de Tupinambá, ela entrou no edital, conquistou esse apoio, só que é para o físico, para estruturar um espaço. E aí o desafio o apoio para que o funcionamento do espaço aconteça de fato, né? Então, tem essa característica também de apoio que é limitado e é definido, é para construção e ponto final. É isso. Compartilhando. Obrigada. Muito obrigado, Nubia. Então, sim, seguimos com esse desafio que a gente viu, pode ser uma habilidade muito especializada de saber. Não é algo que talvez na escola ou talvez na universidade que tenha um curso para isso. Então, muito obrigado. Eu estou aprendendo e fazendo, né? Mas cada vez mais existem seminários, existem cursos, existem oficinas que sim, podem ir um pouco mais profundo, né, nesse tema. Então, como eu comentei, nessas 6 horas de módulo 5
Não pretendemos mostrar tudo do formulário, mas eu acredito que no futuro talvez um outro curso para redatar propostas, ainda que também no YouTube tem muitas tutoriais e podem ajudar a ter mais ideias no tema. Mas acho que são desafios em muitos temas. Então a gente não espera que os líderes tenham experiência e conhecimento de todos os temas. Então eu acredito que é algo que é possível de aprender perfeitamente. Ou seja, eu me lembro do primeiro, digamos, proposta, solicitação, eu diria. Em 2007 foi a primeira vez que eu postulei para um fundo justamente com alguns blogueiros que são pessoas que têm seu próprio. Ah, blogueiros, que têm pessoas que têm seu próprio blog na internet, onde poderiam publicar o que quisessem. Então, juntamente com os colegas, os companheiros da Bolívia, em El Alto, a gente postulou para alguns recursos para dar oficinas de internet e, e inclusão digital para estudantes Aymara. Então, eu me lembro do primeiro formulário, que era muito grande, era acho que um recurso de US$ 5.000 que nos permitiu alugar os cybercafés que agora eu estou mostrando a minha idade um pouco, mas naquele tempo, em 2007, 2008, 10, não existiam os telefones, smartphones, né? Então a gente tinha que ir para os cafés internet, que eram as lan houses no Brasil. Eram os lugares onde estavam abertos em cada esquina. Então nos deu esse fundo para poder alugar as lan houses com ar-condicionados para fazer com cursos, prêmios, pagamentos. Isso nos durou 2, 3 anos para poder utilizar. Esse foi meu primeiro. E como proposta de agora, cada vez mais eu acho que é mais fácil, mas não fácil em conseguir o recurso, mas entender a linguagem do que estão buscando os financiadores. Entender um pouco mais a dinâmica, mas nunca é fácil, mas é algo que eu me sinto mais cômodo cada vez mais. Então, da mesma forma, leva tempo. Sim, são recursos que é para uma quantidade muito maior relativa ao processo de postulação. Eu vi 50, 100 páginas com todas as documentações. Isso leva tempo, ou seja, devemos orçar o tempo para dedicar tempo para terminar isso. Então, sem nenhuma garantia que nos vão financiar, mas faz parte do processo procurar o tempo para postular, para procurar e esperar que saia, né? Então também existe a linguagem das propostas. Então, uma sondagem rápida, talvez vocês possam usar algum emoji, algum emoticon. Se vocês conhecem esse termo, talvez possam indicar com a reação no Zoom, mas se vocês ouviram o termo custos indiretos, vocês podem indicar aqui quem conhece esse termo. Nobia conhece, quem mais? Então, Nobia, você pode explicar o que que você entende por custos indiretos? No meu entendimento, pelas experiências que pude viver um pouco, são aqueles que não são objeto do financiamento, sim, mas compõem ele, um resultado
que a gente obtém em relação à ação. Por exemplo, nesse projeto mesmo, que é o projeto de construção do espaço. Então, qual seria o indireto nesse financiamento? Seria o beneficiamento dessa ação posterior, que não está previsto. Então, é um financiamento que ele é na linha de sustentabilidade de uma ação. Ele é indireto porque ele não está financiado com aquele objeto direto. Eu estou explicando do meu jeito. Não, não, eu acho que você explicou muito bem. Ou seja, são os custos que não são diretos, mas que são custos que, para manter um projeto específico, pode apoiar a organização, digamos, aluguel ou recurso de administração. São coisas que ajudam com que a organização siga funcionando. E em muitos casos, podem dizer que não podem incluir custos indiretos na proposta. Alguns financiadores sim, porque entendem como beneficia toda a organização, mas normalmente colocam uma porcentagem que pode ser 10%, 13%, até 20%. Mas em alguns casos, podem dizer que não é possível incluir. Então, isso a gente ouviu ontem também na conversa. E é difícil, né? Mas também é possível entender ele como uma contrapartida também da comunidade ou da instituição beneficiada, né? Sim, ou seja, tem diferentes formas de calcular isso. Então, de novo, varia entre financiadores, mas sim, pode ser que também é como um aporte da comunidade que, digamos, que podem a- apoiar com esse espaço para fazer uma atividade. Então, isso pode ser como um aporte. E depois, obrigado, Nubia, pelos aportes. Segundo termo, contribuições em espécie. Quem conhece esse termo? Bem, esse termo quer dizer que é como um aporte da comunidade, como a gente esteve falando, mas quando um financiador pede um aporte que não pode financiar o 100% do projeto, então pedem essa entrada da comunidade. Estão aportando da comunidade, da organização, esses custos para complementar as contribuições do financiamento. Então, pode dizer que a gente pode dedicar 10% do tempo de tal pessoa para esse projeto. E isso você pode mostrar em números. Então, muitas vezes querem mostrar a quantidade na moeda, digamos, querem mostrar que essa porcentagem que está pedindo, então, está muito relacionado com cofinanciamento também. Recursos não restringidos. Tem alguém que conhece esse termo? Não restritos, talvez, em português. Bem, normalmente são dois tipos de recursos, restritos e não restritos. Restritos são os recursos que são para uma atividade, uma coisa específica e não pode variar disso. Então, se você fala para o financiador que a gente quer tanta quantidade de dinheiro para fundos para comprar livros, digamos,
Então, você não pode usar esse recurso para comprar um computador. Então, deve estar restritos pelos termos do contrato. Mas também tem instâncias que um financiador vai otorgar fundos não restritos. E aí, como vocês podem imaginar, a palavra que vocês podem usar para qualquer coisa, pela palavra. São mais estranhas, né, mais raras, mas reconhecem, né, que a própria comunidade e organização sabe quais são as coisas mais importantes ou que precisam cobrir. A teoria da mudança, alguém já ouviu esse termo? Então isso é tipo uma oração ou duas linhas que o financiador pede que apresentem qual é, digamos, o caminho para a mudança. Então, se eu faço isso, isso e isso, então eu acredito que isso e isso vai acontecer. Então, é mais para ajudar ao grupo solicitando os recursos, pensar um pouco mais logicamente quais são os passos para conseguir o impacto, o resultado final. Então, pedem isso para que simplesmente perguntam se pensaram nesse caminho de ações e resultados. E também está incluído coisas que se supõem, então também condições que é necessário, que passa essa mudança, né? Então é muito parecido com o modelo lógico, mas um pouco também com uma tabela. Nem todos os financiadores pedem isso, mas cada vez mais eu estou vendo esses requisitos para que possam mostrar que realmente pensaram, que simplesmente não estão pedindo para uma atividade, mas que siga um modelo lógico, né? Memorando de entendimento. Então, nesse caso, muitas vezes nas solicitações, se vocês vão ter alianças com diferentes grupos, que muitas vezes pedem para mostrar que não é uma atividade de um só grupo, mas que existem relações com outros grupos para conseguir atingir esse projeto. Então se falam na proposta que a gente vai trabalhar com cada grupo, tal e tal organização. Também às vezes pedem um documento que pode ser como uma carta, mas basicamente é um documento onde diz claramente os termos que cada grupo vai aportar, que estão sendo concordados. É um pouco mais formal para respaldar o que está sendo dito na postulação. Então, qualquer grupo pode ser que a gente quer trabalhar com o Ministério da Cultura, mas se eu não falei formalmente com o Ministério, então pode não ser tão crível, né, acreditável. Então, esse tipo de carta, memorando de entendimento, é para respaldar, para incluir em em uma solicitação. Por fim, consórcio é um grupo de organizações que se inscrevem em conjunto em um financiamento. Então, às vezes também, financiadores pedem que exista um consórcio, que não seja só um grupo que esteja trabalhando isoladamente, mas que seja em grupo. E nesse caso, o consórcio tem uma organização titular que pode representar o grupo, mas que mostra a solicitação, o papel de cada grupo. Então, só dois termos que, claro,
há 10, 15 anos eu não conhecia. Mas coisas que a gente vê cada vez mais quando a gente olha os editais. Não simplesmente para ir conhecendo mais termos e conhecendo do que se trata. Sim, modelo lógico, eu acho que é muito parecido à teoria da mudança, acho que é para mostrar como essa relação com as atividades, objetivos e os resultados. Ou seja, acho que em inglês são outcomes e outputs, então resultados e impactos. O impacto é tipo a mudança que você quer ver e os resultados são as coisas mais concretas. Então, o resultado é publicar ou imprimir 1.000 livros na língua, mas o impacto vai ser poder criar materiais para as crianças para que possam ter acesso ao material na sua língua. Então, são duas coisas diferentes, mas isso é para mostrar essa relação entre os diferentes espaços. Em seguida, também a gente ouviu um pouco sobre a sustentabilidade. Principalmente a gente fala de custos indiretos, cofinanciamento, aportes. E a gente ouviu ontem também que muitos doadores não querem apoiar organizações com coisas operativas, mas querem apoiar com projetos. Mas se não é possível sustentar essas organizações, então não é possível implementar os projetos. Então é um desafio que às vezes é difícil abordar porque os doadores, pelas condições, impõem condições, mas às vezes grupos como o Fundo Pawancas, que a gente viu, Pawanka, que a gente escutou ontem, que está incidindo um pouco na filantropia para tentar convencer outros grupos que é importante também poder financiar o apoio estrutural dos grupos. Porque tem muitos custos que às vezes não querem incluir nos projetos, mas esse tipo de aumentar a consciência sobre essa importância é algo que faz parte da tendência, o modelo que a gente falou na primeira aula de fundos participativos, de fundos indígenas, que a gente pode mostrar que essa parte é importante para o sistema de financiamento. E logo, muitos projetos são para ciclos mais curtos, que é a causa, digamos, de promover, de resgatar, trabalhar pela língua é o resultado depois de centenas e centenas de anos de colonialismo, que muitas ações contra as línguas, contra os grupos indígenas, não temos que esperar que vai ser resolvido em 1 ano, 2 anos, com esses projetinhos pequenos e curtos. Não é uma corrida pequena, é uma maratona. Então, não depender simplesmente de fazer parte desse ciclo, que é um projeto pequeno, mas mas convencer os doadores que realmente requer um investimento de largo prazo. E sim, a gente viu também doadores que pedem algo com relação, como a gente viu no Paraguai, que tem essa exigência de mostrar o que que vai acontecer quando termine esse apoio financeiro. Isso é uma pergunta que a gente vê em muitas solicitações, formulários. E eu não sei o que os doadores esperam. Ver essa resposta que sim, a gente quer seguir procurando mais recursos, mas é difícil garantir.
ou comprometer que sim, vai existir outros recursos depois. Então, como era dito, não é simplesmente mostrar que vai existir mais recursos para esse projeto, mas talvez mostrar os resultados a longo prazo. Então, é um investimento forte com recursos, talvez podem ter mais réplica no futuro. Então, isso é outra parte, muitas maneiras de mostrar sustentabilidade, que não simplesmente é procurar recursos, ainda que sim, alguns entendam assim, mas na minha experiência, digamos, o programa que a gente está fazendo, o programa de catalisadores do México, com as línguas maienses que a gente está apoiando, um grupo de 10 falantes de línguas maienses do México por um ano, mas no fato de que se forme uma rede de ex-bolsistas que sigam trabalhando em conjunto, que sigam apoiando mutuamente, que estão aplicando o que aprenderam nesse ano. Acho que outra forma de mostrar que os resultados desse primeiro ano, a gente espera que tenha mais réplica nos próximos anos, ainda que não formalmente façam parte do projeto, mas estão aplicando o que aprenderam. Então, essa é uma forma de pensar em sustentabilidade, mas eu acho que devemos ver em cada caso o que está pedindo o doador. Outro desafio que pode ser difícil de resolver, abordar, mas tem muitas situações políticas que podem afetar financiamento. Por exemplo, alguns países, por exemplo, Índia, tem restrições muito fortes que ONGs ou grupos que possam receber dinheiro de fora. Em muitos casos, querem canalizar isso através do governo e comprovar ou ver para que estão usando. Então, em muitos casos, essas comunidades dizem que não vale a pena, porque não sabem se vão receber, inclusive vão receber mais atenção ao seu trabalho. Então, em muitos países, advogar por direitos humanos, direitos linguísticos, pode ser algo considerado perigoso, subversivo. Então, pode afetar esses projetos. A gente sabe que em outros países que nem sequer reconhecem que existem grupos indígenas ou grupos minoritários. Então, isso também, é claro, afeta o que podem acessar, o que podem, inclusive, falar publicamente sobre a importância das suas línguas. Então, é algo bem difícil nesses países que pode ser um desafio para ter acesso a recursos, simplesmente. Então, não só essa parte, mas que não têm o direito de se associar, de criar seu próprio grupo com personalidade jurídica, que não podem receber recursos. Então, esses grupos realmente, sim, estão, inclusive, mais num posto mais desfavorável. Então, só para levar em consideração, não sei quanto acontece na América Latina, mas acho que vocês conhecem melhor os contextos dos países. Em seguida, os desafios culturais que também escutamos no Miro, do racismo, que o companheiro compartilhou, que menospreza diferentes formas de fazer as coisas, que as métricas de avaliar um projeto podem ser muito diferentes às métricas que um povo indígena saiba dizer que se algo funcionou, o êxito, então é realmente muito subjetivo. Isso pode ser uma barreira que os jogadores não entendem em diferentes formas de fazer coisas. Também escutamos que solicitações para ter acesso a recursos só estão em inglês, ou inclusive só em espanhol, às vezes. Para muitas pessoas, o espanhol é uma segunda língua, então pode ser que seja muito difícil ter acesso. Tem algumas organizações, como a Fundação Wikimedia, que
reconhece que é um movimento global. Muitos dos seus recursos podem ser postulados, digamos, em 6, 7, 8 idiomas, mas são os idiomas dominantes: o espanhol, o inglês, francês, árabe. Então, sim, a gente entende que é questão de capacidade, mas é difícil dizer por que não a minha língua, porque só esses idiomas dominantes, às vezes os idiomas das Nações Unidas, mas eu acho que existe uma vontade de tentar expandir isso. Inclusive, o que se chama justiça linguística, que uma parte mais, cada vez mais está conhecendo como parte da filantropia, que querem que existam mais oportunidades de inscrever nossa própria língua. Ainda que seja uma parte, um vídeo, um áudio, que podem usar nossa língua e é algo muito. Tem muito impacto isso, mas é difícil acomodar todas as línguas, mas eu suponho que alguns países possam acomodar mais do que algumas línguas do que outras. Em seguida, o desafio da falta de acesso direto ao financiamento. Muitos fundos estão gerenciados por intermediários, pode ser universidades ou ONGs, governos. Isso também significa uma porcentagem, digamos, de administração, ou inclusive não querer liberar esses recursos. Então, acho que tem essa consciência que esse possa ser um desafio, que não chega diretamente aos povos. Então, sim, existem momentos que os grupos aliados podem ajudar com esse tema, mas também outras instâncias onde cada vez mais recursos podem chegar diretamente às comunidades. Acho que o Fundo Pawanka, por exemplo, que a gente ouviu ontem, é algo muito importante. Os fundos das línguas em perigo de extinção, que a gente viu o fundo YIL e ele Picker, eu acho. Mas isso também pode ir diretamente a falantes. Tem esse tipo de coisa em diferentes formas. Da mesma forma como a gente ouviu ontem, é importante, e eu acho que é um pedido, que os doadores, os grupos que financiam, deveriam ter uma representação das pessoas, das comunidades que servem, que apoiam para que exista esse processo de tomada de decisões. Então, algo que, da mesma forma, com os povos indígenas, com os povos participativos, outra tendência de exigir essa representação às pessoas, dos grupos que tomam decisões. Em seguida, também discriminação, que doadores podem não entender ou ter preconceitos sobre a capacidade de comunidades indígenas para administrar recursos de forma eficiente e efetiva. Então, sim, eu acredito que isso é um exemplo que devemos seguir mudando essa mentalidade, mudando essa mentalidade. E eu acredito que isso possa ter sido o primeiro desafio, que realmente é a falta de oportunidades. E isso também são questões, níveis governamentais, nível de fundações, e pode ser que esses resultados de uma falta de conhecimento, a importância das línguas, que não simplesmente é um tema de línguas, mas é parte do bem viver, que a doutora Carninhan falou ontem à noite. E faz parte do bem-estar de poder transmitir conhecimento. Então são coisas que talvez na superfície pode sentir que não é uma prioridade, mas eu acho que faz parte do nosso papel
Ou seja, todos nós que estamos aqui, em seguir mostrando a importância e amplificando as histórias, as vozes dos grupos que estão trabalhando nesse tema para mostrar realmente os impactos, como está afetando os jovens, a saúde da comunidade, a educação. Então, é algo que é um trabalho em conjunto para mostrar e mandar essa mensagem aos doadores. E por fim, existem competição por recursos limitados. Nem sequer tem muitos fundos disponíveis, mas esses poucos, podem ser que tem muitos grupos tentando ter acesso aos mesmos recursos. Então, como eu falei no primeiro dia, quando a gente fez convocatória de projetos a nível global, mas da mesma forma a gente recebeu 1.300, 400 postulações para 10 fundos. Então, nem sequer 1% podia ter acesso. Então, sim, pode ser que essa competição pode desanimar os grupos. Mas eu me lembro quando a gente mandou a mensagem dos resultados que não foram selecionados, a gente foi muito claro que não é uma reflexão sobre a sua ideia, seu projeto, simplesmente é uma questão de recursos disponíveis e também para buscar diversidade de projetos, de regiões, mas que sigam trabalhando, porque a gente não quer que eles se desanimem por causa de uma decisão. Então é difícil, mas é a realidade, né? Então talvez falar um pouco mais sobre a conversa que a gente teve ontem à noite. Estava revisando as minhas notas também, o vídeo, e tem algumas reflexões que a doutora Cunningham e a companheira Yasmin disseram, e eu também escutei vocês, então gostei muitíssimo que no chat vocês sentiram que eram aportes muito valiosos, duas mulheres incríveis, que eu estou de acordo, mas talvez tenham tido a oportunidade de refletir sobre os sistemas. Então, tem algumas coisas que eu tirei, e eu queria saber se vocês têm alguma reação ou pensamento sobre o que foi dito. Então, primeiro uma observação da doutora Hahnemann. Então, em geral, o que os povos indígenas puderam fazer para a revitalização das suas línguas foi principalmente com recursos próprios, com seus próprios recursos. Então, ouvindo isso, é algo que vocês viram nos seus países, nas suas conexões, nas suas redes. Vocês acham que estão fazendo mais sem recursos de doadores do que com recursos de doadores? Como vocês estão vendo essa observação da doutora Mirna? Bem, eu teria duas formas de responder. A primeira é que sim, se o nosso horizonte, a nossa realidade, for o esforço da comunidade, de cada parente, nesse, na prática, né? De exercitar e de convencimento entre nós. Então, isso é verdade, entre nós. Mas eu teria um outro cenário, uma outra realidade, que numa escala maior de abrir para mais pessoas e de ter um espaço definido, e na questão de ter materiais específicos, na questão de fazer intercâmbio, de propor políticas públicas, a gente precisa tem que contar com recursos que são fora da comunidade. São essas minhas reflexões. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Sim, ou seja, o que também eu vi no meu trabalho, que existem muitos ativistas que, por uma razão ou outra, não querem fazer parte dessa carreira, ou processo, sistema de buscar recursos, porque pensam que também todos os desafios, mas também de justiça, digamos, ou acessibilidade. Então, talvez prefiram buscar outras formas de fazer seu trabalho. Então, a gente viu que, como em inglês tem um termo DIY, do it yourself, faça você mesmo, em vez de esperar de possam ter acesso a recursos para poder iniciar uma ação, mas tomem seu papel, seu compromisso e realmente são muito inspiradores. Então, obrigado por. Então, o seguinte seria da companheira Yasmin. Então, em seguida, tem muito susto. Porque receber um financiamento implica também reconhecer tudo que a gente não sabe. Então, o ativista se vê envolvido em uma situação que muitas vezes não está embasada. Alguma reflexão sobre isso que Yasmin comentou? A gente está Não escutei. Muito obrigado. Alguém mais? Obrigado. Sim, realmente isso, talvez buscar financiamento vem dessa área de conforto, né? Sair dessa área de conforto, zona de conforto. Um esforço, digamos, algo que estão propondo algo muito importante para eles, mas também pode receber uma resposta negativa, né? Então, pode ser que é a última vez que buscam financiamento porque percebem que estão julgando, estão decidindo sobre esse projeto que não merece financiamento. É muito difícil esse mundo, mas eu acredito que temos que reconhecer se é algo importante
e reconhecer que estão colocando tudo sobre a mesa. Então é algo que é muito, muito importante de ser reconhecido. Então, os números que a doutora Cunningham começou sua intervenção pela noite sobre. Ela disse que, apesar dos últimos anos aumentaram o financiamento para os povos indígenas, só 0,6% desse financiamento chega aos povos indígenas. Então, o que que vocês pensam quando vocês ouvem essa cifra de 0,6%? Alguém que não tenha falado ainda? Boa noite. Vai em frente. Boa noite. Sim, me faz pensar, quando se financia um projeto, existem bancos, como foi dito no início, há pouco tempo. Fica com parte disso. E existem outras instituições, outras pessoas você deve ver com isso, com financiamento ou com orçamento, vai criando diferentes ações no curso de como vai baixando o seu orçamento. Então, nas populações indígenas, o que não corresponde muito, mas realmente se diz que foi financiado tantos nas populações indígenas, mas o dinheiro, o orçamento, não chega à zona onde deve ser feito o projeto. Por exemplo, se é um projeto que se financia de US$ 300.000 a populações indígenas, mas esses 300 mil não vai para o que realmente tem que ser feito, mas vai para gastos operativas, pessoas, papeladas, trâmites, bancos. E o que chega é o que foi apontado pela professora, a doutora Mirna, ontem. 0%, 0,6%, então a maioria. No entanto, a cifra fica que esse orçamento ficou para populações indígenas. E existiu realmente que as populações indígenas não ficam com o que merecem. Acho que isso foi o que a doutora Mirna se referiu. Boa noite. Obrigado. Alguém mais? Ou seja, isso também que vocês veem nos seus países devem houve aumento no financiamento dos povos, mas da mesma forma, muito pouco está chegando diretamente às comunidades. É algo que reconhecem, reflitam no seu país também, o mesmo? Uma pessoa a mais? Ou seja, vocês viram que existem mais, digamos, fundos concursáveis, tem mais projetos? Ou menos? Ou mesmo? Mas como está esse movimento nos seus países? Tem mais oportunidades? Ou é o mesmo que antes?
Vamos seguir para o próximo. O que a companhia me disse? Acho que teríamos que reconstruir a palavra de acompanhamento. O que vocês acham dessa frase? E como aplica no seu próprio contexto, seu conhecimento e experiências dos países? Eu acho que não tem certo e errado. Cada um tem sua própria forma de interpretar. Então, sim, muito obrigado por compartilhar. Alguém mais? Acho muito interessante essa parte de buscar saber se vai ter necessidade, não necessidade, oportunidade de trabalhar com doadores, mas também exigir que sejam doadores que escutam ou façam parte do processo. Então, simplesmente, não é simplesmente dar dinheiro e depois pedir um relatório, mas que são pessoas que sim querem fazer parte do processo até onde desconvidem, mas que escutem principalmente sobre as necessidades da comunidade. Alguém mais nessa frase? Então, a última seria do Dr. Nakanian. Outra barreira que enfrenta é que não tem um alinhamento entre a cooperação, o financiamento, com o conceito de bem viver e o conceito de desenvolvimento dos povos indígenas. Alguma reflexão sobre isso? Vocês são de acordo que existe ou não existe esse alinhamento? E como pode ser com que possam ajudar que exista esse alinhamento? Obrigado. Alguém mais?
Uma pessoa a mais para encerrar, por favor. Eu tô rindo aqui, professor, porque tá todo mundo no silêncio. São perguntas bem reflexivas, mas eu vou dizer que eu até pensava, quando eu vi ontem essas exposições, que é essa política de reparação, que eu acho que está dentro desse pensamento, dessa fala, que você tem, às vezes, instituições e países que fazem um malefício naquela comunidade ou naquele país e vem com apoio de cooperação, de poder contribuir financeiramente. Então, acho que aí destoa que a visão dos povos indígenas com o financiamento de determinadas instituições, de determinados países. Tem muito a ver com a questão da destruição do meio ambiente, muitas vezes com a própria expulsão dos parentes dos seus territórios. Estou falando aqui no caso de Brasil, né, professor? Então, acho que. E essa política de reparação, que eles vêm como compensação de apoio financeiro, até apoio técnico, mascara, na verdade, que essas instituições não estão de acordo com o bem viver dos povos indígenas, né? E aí tem outra realidade que eu sinto muito delicada, que acaba aquela instituição, aquele país, aquela instituição acaba continuando na contramão, na verdade, da questão da visão do bem viver em relação ao que os povos indígenas têm para a sua vida, né? Eu penso essas coisas. Muito obrigado por compartilhar. Então, sim, eu acho que eu convido vocês a ver o vídeo de novo ou anotar. Acho que foi, para mim, pelo menos, uma conversa bem importante e escutar diferentes perspectivas. Eu fiquei muito. Ainda que eu conheci o Fundo Pauanca de fora, mas acho que escutando a doutora me deu muito mais pautas de como funciona, como pensam, e é importante que a gente possa amplificar esse trabalho. Então, Yasmin é uma pessoa que eu já conheço há, acho que uns 10 anos. Ela veio aqui em Cochabamba para estudar. A gente se encontrou aqui e seguimos contato. E agora a gente colaborou em vários projetos e atividades. Então, é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. E eu acho que o que está fazendo em Yucatán é realmente. São pioneiros nesse tema. E possa compartilhar alguns links para que conheça seu trabalho de Yasmin. Antes tinha um rádio online em Maia e agora estão apostando pelo ativismo da língua maia. Então, estão fazendo coisas muito interessantes. Então, para encerrar um pouco, eu sei que é sexta, a última aula do curso, depois de várias semanas, mas falta uma atividade, uma tarefa final com relação ao tema dos desafios. Então, eu entendo que você já tem seus grupos de trabalho, então essa é uma tarefa em grupo. Então, a ideia é escolher um dos desafios que a gente falou. Podem voltar primeiro para escolher ali, ou tem outros que vocês ouviram alguns desafios mais estruturados, que talvez não tenham uma estratégia prática para abordar, mas escolher algo que talvez do seu escritório, do seu lugar de trabalho, talvez podem pensar em alguma atividade para começar a abordar esse desafio. Então, eu acredito que muitos de vocês estão em posição. O fato que estão aqui no curso, eu acho que tem esse desejo de ajudar
melhorar esse sistema de financiamento de acesso a recursos, ainda que também pode ser que vocês também procurem recursos para atividades. Então, eu entendo que tem essa dinâmica, essa diferença em diferentes lugares, mas também acho que estão, né, no lugar para apoiar as comunidades do seu país. Então, pensar em um dos desafios e desenvolver um plano para abordar esse tema. Então, tem as perguntas que vocês podem ir pensando. O que que você pode fazer para mitigar esse desafio de financiamento? Quem seriam os atores-chave que pode abordar esse problema? E, por fim, o que você pode fazer pessoalmente ou da sua própria instituição para mitigar esse desafio? Então, parte dessa tarefa também, a questão é apresentar um plano de ação. Pode ser uma página, uma nota conceito, uma carta de intenção, mas basicamente para mostrar qual é a proposta e quais são as atividades que podem ir com essa ideia. Então, por exemplo, significa que muitas comunidades não têm o conhecimento ou as habilidades para preencher um formulário. Talvez possam oferecer alguma oficina online, um curso, um manual, algo para ajudar nesses propósitos. Então, algo assim. Mas para pensar quais são os passos, eu sei que em grupo talvez nem todos possam fazer tudo, mas pensado como um exercício de imaginar como pode ser um tipo de ação. Então, isso, uma página, um plano de uma página, em seguida entreguem. Isso seria o trabalho final desse módulo. Então, basicamente, a ideia é começar a pensar quais são os desafios e o que é possível de fazer concretamente, ainda que vocês não realizem, mas que vocês possam pensar o que é possível de fazer a partir do seu escritório, da sua instituição, o que vocês podem fazer para apoiar as comunidades. Acho que tem desafios que são muito grandes, que discriminação, racismo, que são coisas estruturais, mas também é possível financiar campanhas de conscientização para que possa amplificar exemplos de projetos indígenas que sim receberam recursos, mas também poderão ir levar adiante seus projetos de maneira eficiente e efetiva. Então, não sei se vocês têm perguntas sobre essa tarefa. Também estamos disponíveis por WhatsApp para esclarecer qualquer coisa. Então, eu queria tomar os últimos 10 minutos e se você tiver alguma pergunta que não tenha feito, se você tem pergunta da minha experiência, um espaço aberto para finalizar esse módulo. Realmente, eu gostei muito de participar. Eu agradeço profundamente ao Dr. Luiz Henrique pelo convite. Muito obrigado, Daniel, e a sua equipe, pelo apoio e também a Bruna pela tradução. Acho que ele me ajudou muito com as traduções dos companheiros, dos colegas do Brasil. Então, não sei se vocês têm perguntas. Sim, a gente procura recursos, mas também temos programas para distribuir recursos também. Então, estamos nos dois lados, digamos. Mas sim, a gente trabalha com fundações
Nosso principal doador é a Fundação Kellogg dos Estados Unidos, mas tem trabalho no México, então aí a gente nos convidaram para preencher essa proposta e a gente perguntou para uma rede que temos de falantes de Maia para formular esse projeto. Então, sim, é muito importante que sejam necessidades que auto-identifiquem que sejam. Então, também trabalhamos com o Unesco, esse projeto que eu compartilhei no início, essa caixa de ferramentas para o ativista digital. Esse também foi por convite, mas outro recurso que recebemos do Fundo de Tecnologia Aberta para fazer um estudo sobre a segurança digital e línguas, ou seja, olhando como as línguas afetam se um ativista em risco está usando ferramentas digitais seguras, né? Então, poder reduzir esses riscos. Então, sim, de forma principal são esses casos que compartilhei no segundo dia, na quarta, por convite, mas muitas vezes a gente se inscreve em editais abertos. Então, sim, mas são vários também que a gente não ganhou, não passou, então faz parte do processo. E também ajudamos nossas redes a inscrever para os seus próprios projetos. Então, se são projetos que vão diretamente para comunidades, a gente ajuda, digamos, a revisar essa proposta. Se eles perguntam para a gente, se eles peçam para a gente, se pedirem. Mas a gente ajuda para essas situações. Pessoas da nossa rede, então, bolsistas, eu ajudo com esse processo. Samela? Para ser honesto, é um lugar que a gente não pôde colaborar até hoje. Eu acho que parte do problema é o idioma. O portunhol a gente pode gerenciar às vezes, mas com interpretação é muito mais fácil. A gente falou um pouco com a Unesco do Brasil, mas não conseguimos atingir algo concreto. Mas acho que são coisas que uma região que a gente gostaria de colaborar. Se tem ideias, com todo prazer. Eu já estou em contato com o WhatsApp, eu deixo meu e-mail, mas isso é para todos e todas aqui. Se tem algo que a gente possa apoiar, ainda que não seja com recursos, mas com contatos, com pensar em ideias, em participar em conversas, com todo prazer. Foi uma das coisas que eu gostei muito do curso. Também aprender de vocês. Então, eu espero que foi esse tipo de interação. Efraim? Boa noite. Acho que Efraim tinha essa mão levantada primeiro, depois de velho. Sim, professor. Você tinha comentado que tem experiência no trabalho aqui em Equador. Eu comento, né, em Otavalo, que é a Serra Norte, aqui a gente conhece por, pela localização, né? Serra Norte e Serra Sul. Serra Norte a gente pode, a gente pode dizer que está trabalhando bastante no tema de fortalecimento da língua Quechua. No entanto, eu gostaria de saber ou que você nos ajude com qual instituição ou organismo ou alguma academia que pôde trabalhar para ver justamente nessa intervenção acaba de não necessariamente o que a gente precisa é financiamento, no entanto, uma guia, um contato, a gente nos ajudaria muito. E eu também aproveito essa oportunidade, esse espaço. Foi muito satisfatório, pelo menos para mim, eu conheci muitas coisas novas. O módulo praticamente passado o mais rapidinho possível, né? Mas foi muito importante para a gente abordar esses temas que nos ajude com seu contato aqui no Equador, em Otavalo, com quem eu trabalho isso. Isso seria. Obrigado. Sim, sim.
Se você me mandou um e-mail, eu te mando a informação e eu posso te mandar alguns links. Trabalhamos com um ativista em Bahia, Patigango, que estava na prefeitura naquele momento, mas eu não sei se segue aí. Então fomos para Otavalo para fazer um encontro de ativista digital na língua quechua e foi 100% em quechua. E foi totalmente inspirador, digamos, ver esses temas falados nas línguas. Também trabalhamos com alguns grupos Chuara Chuar, com alguns programas de rádio e também trabalhamos com a comunidade Sariaco também, algumas atividades. Se você me escreve para mim, eu te mando os links para que você saiba a nossa rede aí no Equador. Acho que é velho. Queria falar alguma coisa também? Sim, boa noite. Eu não tenho uma internet muito boa. É com relação à internet se cair. Eu queria dizer, não sei se você me escuta bem? Sim? Eu queria dizer o seguinte. Eu estou encarregado de promover a Biblioteca Intercultural na minha zona indígena. E eu gostaria de saber se nos projetos ou nas referências que você teve, se você já financiou esse tipo de projeto de criar bibliotecas, porque a ideia, ou seja, porque nós somos uma pequena organização e estamos promovendo bibliotecas interculturais dentro de todas as comarcas, de dois grupos étnicos. Então, eu gostaria de saber se em algum momento você teve experiência de financiamento de uma biblioteca dessa natureza. E se você teve essa experiência, então eu gostaria de saber ou conhecer o formato que a gente pôde ter para ver como é a formulação de projeto. Essa é a pergunta. Bem, em Panamá a gente não trabalhou muito, mas eu conheço na América Central, na Guatemala, em Honduras, algumas bibliotecas Ricken, de uma fundação, ainda que não trabalham só nesses países, mas talvez Panamá, talvez possam conhecer esse modelo um pouco. Acho que é um modelo interessante que recebem apoio de fora, mas também requerem um certo apoio como contrapartida da comunidade. Então, se você me manda um e-mail, com todo prazer vou te colocar em contato, colocar a página para que você possa ver. Sim, sim, claro. Me mande um e-mail ou um WhatsApp e nessa semana a gente vai poder seguir conversando. Aqui já são 9 aqui na Cochabamba, então eu agradeço pela sua atenção, pela sua participação e obrigado de novo, doutor Luiz Henrique, pelo convite, também toda a equipe por todo o seu apoio e a interpretação, e acho que o colega Fernando tem algo para encerrar. Sim, boa noite, professor Ed. Eu só queria agradecer você por esse módulo de uma semana, mas foi muito produtivo e a gente teve conversa também que ajudou muitíssimo, né? E só reiterar que, porque nem todos estiveram no início, a gente vai ter uma reunião extraordinária extra na segunda, 31 de março, para ter uma informação sobre o IALI. E a gente pede, por favor, que vocês venham. É na mesma hora das aulas síncronas. E também, como o Dr. Luiz Henrique Lopes comentou, depois a gente ainda vai se encerrar para o encerramento. Então estejam atentos e tentem cumprir com todos os trabalhos. Então, muito obrigado, professor Ed. Alguém mais da equipe quer se despedir? Acho que Luiz Henrique. Bem, acho que não, mas obrigado a toda a equipe. Obrigado, Ed, por tudo. Obrigado, boa noite. Obrigado.
A gente se vê segunda. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado.